Estamos aqui com mais um episódio do Casa Científica. Nosso convidado já está aqui, Dr. Edival ao meu lado, diretor técnico da Santa Casa. Logo após a vinheta, iniciaremos esse bate-papo que certamente será sensacional. Estamos de volta com mais um Casa Científica. É o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. E o dia de hoje, doutor Edival, estamos com um tema extremamente curioso. Vai despertar muita atenção do público em geral. Boa noite, doutor Edival. Boa noite, doutor Rodrigo. É um prazer muito grande estar aqui no nosso terceiro episódio desse novo formato de comunicação da Santa Casa, Casa Científica Podcast. Estou aqui tomando meu café, recebendo hoje aqui no nosso estúdio doutor Leonardo Rios, cirurgião de cabeça e pescoço, nosso coordenador do serviço de cabeça e pescoço da Santa Casa, que vai conversar conosco hoje sobre temas assim muito interessantes e que gera muita curiosidade de todos. Boa noite, doutor Leonardo. De bate pronto, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que vai gerar muita curiosidade. Sexo oral dá câncer de garganta? Antes de responder a sua pergunta, Rodrigo, muito obrigado pelo convite da Santa Casa. É uma honra estar aqui falando de um tema aqui da minha especialidade. E respondendo a sua pergunta, já de bate-pronto, eu digo que sim, existe uma relação entre o sexo oral e o câncer de orofaringe, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Começamos assim tenso, porque é surpreendente esse tema, né? A associação de sexo oral com câncer de boca. Como é que isso se daria, Léo? Eu achei curioso. A gente não costuma ouvir muito sobre isso e a gente fica até assustado um pouco sobre esse tema. Imaginávamos até que talvez fosse mito isso. Como é que é isso? Como é que isso poderia ocorrer? Então, para um anatomista, quando a gente fala de orofaringe, a gente não fala de cavidade oral, não fala de boca, né? A orofaringe é uma região que está mais posterior na cavidade oral, tá? Então nós temos a cavidade oral propriamente dita, que é essa região onde tem a língua, onde tem os dentes, e essa região mais para trás, onde tem as amígdalas, onde tem a úvula, que é aquela campainha que nós temos lá atrás no palato mole. Esta região aí sim é a região da orofaringe, e é justamente essa região, principalmente as amígdalas, onde pode aparecer o câncer de orofaringe. Historicamente falando, o principal fator de câncer de orofaringe é o que todos nós sabemos, que é o cigarro e o álcool. Esses são os dois principais fatores para o câncer de orofaringe do ponto de vista histórico. Mas em países desenvolvidos, essa realidade já mudou, Edival. Não é mais o tabagismo e o etilismo em países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil nós também já estamos passando por essa realidade. O vírus do HPV, que é um agente transmitido através do sexo oral, daí a relação que o Rodrigo me perguntou. Esse vírus, ele é um promotor de carcinogênese, ele é um promotor da formação de tumores malignos na orofaringe, nas amígdalas. Tá? Por isso que existe essa relação. É por conta do HPV. E volto a repetir, em países desenvolvidos, o principal fator de risco atualmente não é mais o tabagismo, não é mais o etilismo, é o vírus do HPV. E atinge principalmente pessoas jovens e cada vez mais mulheres também, mudando assim, do ponto de vista epidemiológico, o câncer de orofaringe, que antigamente eram pessoas de 50 a 70 anos, homens tabagistas. Hoje a gente vê essa doença, inclusive aqui na nossa cidade, eu vejo isso no meu consultório, atingindo pessoas jovens e mulheres não tabagistas, graças a justamente esse fator de risco na transmissão. Pois é, Léo. Agora a gente sabe da importância de todo o componente da saúde sexual na vida das pessoas, e isso é algo que pode soar como uma bomba na vida de muita gente. E aí eu quero acalmar e tranquilizar a população, se é que é possível tecnicamente fazer isso, sabendo se a solução seria o quê? A abstinência? A solução passa por uma vacinação? A solução passa por alguma medicação? Fala um pouquinho sobre isso. O que a gente pode fazer para evitar que esse tipo de ação, esse tipo de relação sexual possa gerar um câncer de orofaringe? Existe solução para isso? Boa pergunta, Rodrigo. Assim, a relação entre o HPV
e a formação de câncer no corpo humano, isso não é novidade. A gente já sabe desde a década de 70, de 80, através do câncer de colo uterino, que um dos agentes que podem promover o aparecimento do câncer de colo uterino em mulheres é justamente o HPV. Na década de 90, isso foi bem estabelecido. E sabe-se também, desde essa época, que o HPV é um vírus que pode ser transmitido do ponto de vista sexual. Agora, o que nós estamos vendo, por conta da mudança do hábito da população, é justamente cada vez mais esse vírus sendo transmitido para a orofaringe, graças aí justamente à ampla prática do sexo oral desprotegido, tá? Então, esse é um grande fator. Houve uma mudança do ponto de vista cultural nas últimas décadas com relação a esse hábito do sexo oral, e existe também a falta de proteção, né? Uma forma de se proteger é através do uso do preservativo, mas existem outras formas, como por exemplo a vacinação. Já existe no calendário de vacinação no Brasil, tá? Já há alguns anos, uma vacina quadrivalente que protege contra 4 tipos de HPV. Porque quando a gente fala de vírus, Edival, a gente se refere a cepas. Então, os vírus, eles não têm raça, eles têm cepas, que são pequenas variações dentro desse grupo viral. E existem mais de 150 cepas de HPV. Não são todas as cepas que causam câncer. Tem cepas que causam verrugas. Tem cepas que causam condilomas. Tem cepas que causam câncer. As principais é a cepa HPV 16 e a 18. E já existem vacinas contra essas cepas. Aqui no Brasil, no calendário vacinal aqui do nosso país, é a partir dos 9 anos. Então, meninas e meninos, a partir dos 9 anos, eles precisam ser vacinados contra HPV. Isso vai proteger a eles no futuro. E é muito importante, porque já está bem estabelecido que a vacinação evita o aparecimento de um possível câncer futuro. Existe um trabalho muito interessante, Edival, publicado na JAMA Oncology, que é uma revista de alto fator de impacto, mais de 22 de fator de impacto. E nessa revista mostrou que estima-se que a ampla vacinação reduz a possibilidade de desenvolvimento de câncer de orofaringe em jovens em 50% pela metade. Isso é impressionante, isso é muito importante. Uma outra meta-análise, também publicada numa revista de alto impacto, mostra que a, a, a diminuição desses vírus circulantes 16 e o 18, que tem uma alta capacidade oncogênica, isso gira em torno de 80% na população vacinada. Então, é muito eficaz. Então, respondendo à pergunta que o Rodrigo me fez, a forma que a gente tem de diminuir a formação desse câncer causado pelo vírus, que é transmitido através do sexo oral, é uma prática protegida e a ampla vacinação da nossa população. Tudo bem, então um tema bastante interessante, né? E que gera muita curiosidade. A gente sabe que o HPV, acho que é amplamente conhecido, né, por todos, que existe uma associação de câncer de colo com HPV. Você está trazendo agora para a gente uma outra ação, né, oncológica do HPV, que é um câncer de cabeça e pescoço, de boca, de orofaringe. Né? Eu fico com algumas dúvidas, Léo, e eu queria aproveitar você aqui para esclarecer essas coisas para a gente. Primeiro, assim, a mulher que nos ouve, né, que está agora nos assistindo, e o homem que está nos assistindo, uma série de dúvidas. Eu imagino que talvez da mulher assim, será que eu tenho HPV? Será que eu sei se esse HPV pode trazer um risco para o meu parceiro? É comum a mulher ter o HPV? Essa é uma questão assim que surge na cabeça da mulher. Mas na cabeça do homem talvez tenha outras dúvidas. Por exemplo, é igualmente possível a mulher também contrair câncer de garganta com o sexo oral no homem? Ou é só do homem na mulher? Explica um pouco isso pra gente, Léo. Vamos lá, né? Vamos por partes. Primeiro, a questão do HPV, ela, tanto homem quanto mulher, pode desenvolver um câncer causado pelo HPV, tá? Não basta ter HPV na orofaringe para a pessoa desenvolver câncer. Não é dessa forma. Ah, eu tenho HPV, eu vou ter câncer. Não, não é dessa forma. Existe uma relação entre o vírus e o hospedeiro. Então, não é todo mundo que tem o HPV que vai desenvolver o câncer. Aliás, HPV é um vírus endêmico.
muitas pessoas têm o HPV. Cerca de 7 pessoas, inclusive, 7% das pessoas têm o HPV. Muito frequente, É então. muito frequente, é muito prevalente. Mas nem todas essas pessoas, aliás, é uma minoria que vai desenvolver o câncer de orofaringe. Não, então não vamos causar um alarme, dizer, eu tenho HPV, eu vou ter câncer. Não. Na verdade, você tem um agente, existem tipos de HPV, não são todos que são capazes de causar câncer, está mais relacionado os de alto risco, que é o 16 e o 18, que tem vacina para isso. Então a gente precisa ter este ponto. Outra questão, quando a gente fala de câncer relacionado ao HPV, a gente fala de orofaringe porque esses vírus, aí entra um pouco de fisiopatologia. Esses vírus, para causar o câncer, eles precisam transcrever o material genético para o paciente, para o hospedeiro, para a pessoa. Porque o vírus, ele tem um DNA. Ele tem um DNA. Ele pega uma parte do seu DNA e coloca na célula basal do hospedeiro. E a partir desse material genético do vírus que está agora na célula basal, essa célula começa a sofrer uma série de processos oncológicos, processos de carcinogênese, e aí começa a fazer a proliferação e gera um tumor. Seria como se ele infectasse a célula e fizesse essa célula trabalhar de uma forma assim anormal. Perfeito. Perfeito. Através de uma coisa chamada de oncoproteínas. Então, essas oncoproteínas, elas começam a ser produzidas pela célula. Então, o vírus usa o arcabouço, o nosso arcabouço celular, o nosso citoplasma, todo o material, a matriz, nossa matriz celular, para produzir oncoproteínas, que vão formar justamente esse câncer. Então, para a gente dizer que um determinado tumor de orofaringe foi causado pelo vírus, não basta ter câncer e ter vírus. É necessário que esse material genético tenha sido transcrito, porque aí a gente sabe, foi causado pelo vírus. Por isso que toda vez, já está bem estabelecido na medicina, toda vez que a gente tem um câncer de orofaringe, necessariamente a gente precisa pedir um exame de imunohistoquímica, que é chamado de P16, para provar que a P16 é uma proteína que foi transcrita. Se tem P16, significa que tem material genético do vírus na célula humana, e a partir daí a gente pode dizer que existe uma relação com o vírus. Bem interessante, né? Você, Léo, que é professor também, né? E acaba formando várias gerações de médicos. Eu fico pensando a importância da gente comunicar para os alunos das políticas públicas quando são assertivas na prevenção. Você me fala de uma doença que gera um desgaste, um esgarçamento dos recursos da saúde pública, que são finitos, principalmente no sistema único que a gente vive no Brasil, no SUS, que é universal, que é integral, que é generoso, que é robusto, mas que tem, obviamente, que se lastrear dentro de um sistema econômico que viabilize tudo isso, fora todo o sofrimento que pode vir a ser gerado de uma doença que pode também extenuar o paciente, gerar cirurgias e tal. E você está me dizendo uma das medidas mais efetivas para que uma cadeia dessa de acontecimentos que podem vir a gerar um câncer de cabeça e pescoço seria a vacinação. Então, eu acho que eu queria marcar essa posição aqui nossa, né, como produtor desse conteúdo de suma importância para valorizar a importância da vacina, para dizer que a vacina faz a diferença na vida das pessoas e que, inclusive, mexe com toda a estrutura econômico-social de uma sociedade que tem diversos desafios na saúde pública e que podem ser superados, inclusive nesse contexto, com relação à vacina. Então, eu creio que isso é um conhecimento que precisa ser difundido e que é algo que a gente tem que marcar posição. Porque imagina que a gente está falando de uma doença, além de todos aqueles recursos que vão gastar caso essa doença apareça na pessoa, a gente está falando de um público jovem. Imagina o impacto para a economia, né, de uma pessoa com 30 anos ser afastada das suas atividades laborais por conta de uma doença que poderia ter sido evitada caso ele tenha sido vacinado há 10, 20 anos atrás. Porque quando a gente fala de vacinar uma criança de 9 anos, a gente precisa dar essa vacina antes que ela seja exposta ao vírus. Porque uma vez que foi exposta, já perde a sua eficiência, a sua eficácia. E esses estudos todos estão mostrando numa direção muito clara. A vacinação é muito efetiva na redução desses casos. Tá? Falando um pouco, Edival, contando aqui alguns pontos relacionados à nossa prática do nosso consultório, é uma situação delicada, viu?
Porque quando você traz esse diagnóstico para um paciente, muitas vezes está o casal, né? Muitas vezes está lá o marido e a esposa, e aí a esposa, já aconteceu comigo. Você relaciona esse câncer ao ato sexual na sua consulta? Só por curiosidade, como é que funciona isso aí? É Fiquei isso, curioso é isso com que esse momento, né, de como abordar isso. Um momento delicado, né? Difícil. é um momento delicado, e porque tem muito estigma, tem muito tabu, e é importante que a gente toque no assunto, porque muitas vezes o paciente ele já vai sabendo, já tem ouvido falar alguma coisa. Fala de HPV, fala de câncer de orofaringe, eles já sabem que existe algum ponto aí sexual envolvendo nessa história. E eu já atendi, por exemplo, mulheres jovens. Eu não entrei na parte da vida sexual delas, mas mulheres jovens com câncer de orofaringe, P16 positivo, e que assim que ela recebeu o diagnóstico que era P16 positivo, a primeira coisa que ela fez foi olhar pro esposo. E aí a gente percebe o clima pesando na consulta, né? Porque muitas vezes vamos imaginar que aquele rapaz seja o único parceiro sexual dela. E agora ela está com uma doença grave, um tumor grave, muitas vezes metastático para o pescoço. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre os sintomas, os sinais e sintomas. Mas é uma situação difícil, né? E eu preciso deixar claro que essa transmissão ela pode ter sido ocorrida há muitos anos. Existe até história de transmissões verticais de mãe para filho, né, de HPV, existe isso. Então, é muito difícil a gente correlacionar que foi o marido que passou o HPV e que esse HPV causou câncer nela e que o culpado é o marido e vice-versa. É uma situação muito difícil e que a gente precisa explicar para a paciente e para o acompanhante todas essas questões que envolvem o HPV. Não é uma relação direta. Existe uma relação, volto a repetir, entre o vírus e o hospedeiro. Léo, agora conta um pouquinho pra gente como é que a pessoa percebe que tá com algum sinal, sintoma de câncer de garganta, né? Esse câncer de cabeça e pescoço. Eles conseguem detectar logo no início, ou algo que você costuma pegar no seu consultório, paciente com um câncer mais avançado, varia de acordo com a condição socioeconômica. Conta um pouquinho pra gente os sinais e sintomas e que estágio você costuma, né, diagnosticar esse tipo de câncer. Pô, boa pergunta, Rodrigo. Existe um assunto muito em voga na saúde, que é letramento em saúde, né? O letramento em saúde é uma nova forma de enxergar a saúde, que é você entender o quanto a população consegue discernir o que é certo e o que é errado, o que está acontecendo com o seu próprio corpo, com sua própria saúde. E isso no Brasil, infelizmente, é muito baixo. O letramento em saúde da nossa população é baixo. E eu não estou falando só de pessoas pobres, não. Às vezes as pessoas têm condição financeira e têm um baixo letramento em saúde. Às vezes a pessoa ela tem recursos, ela tem planos de saúde, mas elas não percebem que tá com a garganta doendo durante 4, 6 semanas, com dor à deglutição ou um caroço no pescoço, que isso é algo que pode fazer mal. Muitas pessoas não imaginam isso. Tá? Então falta letramento da nossa população. E os sinais e sintomas vão depender muito dessa questão do entendimento da pessoa e seu próprio corpo. Os trabalhos mostram, e o meu dia a dia no consultório, o principal sintoma relacionado ao câncer de orofaringe HPV positivo é o aparecimento de nódulos cervicais. Observe que a gente está falando de um câncer de garganta Externamente, Léo, você fala? externamente, é o caroço no pescoço, 50% dos pacientes já aparecem com metástases cervicais. Ou seja, o tumor primário o paciente não percebe e o principal sintoma, o primeiro sintoma que aparece em 50% das pessoas já é a metástase cervical. E em 1/3 das pessoas com câncer de orofaringe é odinofagia, que é dor na deglutição. Então esses são os dois principais sintomas e sinais que o paciente Mas, apresenta. me tira uma dúvida, Léo, quando você pega esse paciente no consultório, ele veio por conta desses caroços na garganta, você faz uma avaliação retrospectiva dele, ele apresentava um sintoma, só que esse sintoma ele não conseguiu perceber que era coisa normal, seria isso mesmo por conta dessa questão do letramento? Exato, o paciente ele não percebe. Mas tinha algo, Tinha algo, tinha sim, algo. sim. É tudo. A maioria dos pacientes chega, doutor, eu tô com isso aqui tem 3, 4 meses. Os pacientes não chegam com 2, 3 semanas. Não che a orientação são 21 dias. Né? O paciente está sentindo odinofagia, O que é odinofagia? dor à deglutição.
O paciente está tendo dor à deglutição, está tendo um caroço, um nódulo no pescoço que não desaparece em 21 dias. Essa é a grande campanha do Júlio Verde que a gente faz anualmente. Tem que procurar um médico cirurgião de cabeça e pescoço para que seja A avaliado. expressão oral, abrir a boca ao escovar o dente e observar, isso de alguma forma contribui ou as lesões iniciais não são perceptíveis assim à expressão direta? O autoexame, muitos ainda defendem, muitas pessoas defendem o autoexame. O que mostra os trabalhos é que o autoexame pode gerar muita ansiedade e pouca efetividade, mas sem dúvida que a gente tem que estar atento às alterações do nosso corpo. Se a gente aparece com um machucado na nossa amígdala, isso não é natural, isso não é normal. Se nossa amígdala está muito aumentada de um lado e diminuída do outro, isso também não é algo normal. Se aparece um caroço no nosso pescoço com um crescimento progressivo, também não é algo natural. Então a gente precisa estar atento com as mudanças. A busca ativa, eu tenho as minhas resistências com relação ao paciente ficar abrindo a boca todos os dias e fazendo uma busca ativa de lesões. Mas eventualmente percebeu alguma coisa alterada, precisa procurar realmente ajuda médica para fazer um diagnóstico precoce. E, Léo, todos esses casos que ele está procurando um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, no imaginário dele, ele vai precisar fazer uma cirurgia. É isso mesmo? No caso de diagnóstico aí de um câncer de orofaringe, 100% dos casos seriam cirúrgicos mesmo? Excelente pergunta. E aí eu vou falar de uma outra coisa muito legal, Rodrigo, que é o seguinte: a gente está falando de câncer, eu só estou trazendo notícia ruim, né? Pô, sexo oral dá câncer, é um problema, é um tabu, é um problema grave de saúde pública, está cada vez aumentando mais ainda na nossa população, em países desenvolvidos já é o principal fator de risco, mas nessa bomba toda existe uma notícia relativamente boa, se a gente pode chamar de boa, que é existe um melhor prognóstico do câncer de orofaringe causado pelo HPV quando comparado com o câncer de orofaringe causado pelo tabagismo e etilismo. Então, esses tumores, eles costumam responder muito bem ao tratamento. Tá? Os cânceres de orofaringe, eles costumam responder melhor do que o câncer causado pelo tabagismo e etilismo. Ou seja, o que nós chamamos de P16 negativo. Então, hoje em dia, a gente chama câncer de orofaringe P16 positivo, que é o relacionado pelo HPV, e o câncer de orofaringe P16 negativo, que é aquele não relacionado ao HPV, que é relacionado muitas vezes ao tabagismo e etilismo, que tem um pior prognóstico. O tratamento vai depender do estadiamento. Toda vez que a gente tem um diagnóstico de um câncer, a gente vai estadiar esse câncer. A gente vai solicitar exames de imagem, vai fazer exame da cavidade da horoscopia, vai ver o tamanho do tumor, ou seja, a gente vai definir qual é o T do tumor, vai fazer uma tomografia cervical, exame físico cervical, para definir qual é o N, vai fazer muitas vezes um raio-x de tórax ou uma tomografia de tórax para definir qual é o M, e a partir daí a gente tem o estadiamento. Tumores precoces, bem localizados na orofaringe, a gente pode fazer ressecções através da cavidade oral. Hoje em dia, em lugares mais desenvolvidos, Salvador já tem, Feira de Santana em breve, Santa Casa, vamos pensar nisso, vai ter um robô. Então, através de robótica, a gente consegue ressecar esses tumores através da cavidade oral, quando tumores bem localizados. Tumores mais avançados, a gente tem que fazer quimio e radioterapia. Tá? Então, eu diria que tumores precoces, o tratamento ele é cirúrgico, se for passível de uma ressecção local, e tumores mais avançados, quimio e radioterapia, com bom prognóstico. Ô, Léo, a gente tem falado durante todo esse período aqui sobre o câncer de. É correto falar câncer de garganta? Sim, Orofaringe quando a gente muito fala de médico. garganta, né, a gente fala de faringe como um todo e laringe. Então, orofaringe, hipofaringe, laringe, tudo é garganta. Então, daqui para trás aí, Vou pode chamar chamar de garganta. de garganta. Câncer de garganta. Isso é uma coisa frequente. Eu queria que você me dissesse assim a respeito disso. O que a gente ouve falar muito de câncer de mama na mulher, câncer de útero na mulher, né? Câncer de próstata no homem. Como é que está o câncer, esse tipo de câncer na população geral? E também queria ressaltar o nosso serviço de oncologia. O serviço de oncologia da Santa Casa de Feira de Santana é um dos maiores do estado e nós temos um serviço de cabeça e pescoço muito atuante, com muito procedimento e cirurgia sendo realizados diariamente, todos os dias, hoje, amanhã e todos os dias da semana. E como é que as pessoas que têm
esse diagnóstico podem acessar esse maravilhoso serviço que a Santa Casa dispõe, Léo? Como é que você que coordena esse serviço, fale um pouquinho sobre a prevalência, a frequência desse câncer e quem porventura tem esse câncer, que pode ser tratado, você já ressaltou muito isso, com ótimas condições de resolver a questão, a depender do momento do diagnóstico. Como é que essa pessoa tem acesso ao nosso serviço? Vamos fazer por partes. Aqui no Brasil, todos os dados oncológicos de epidemiologia, eles são centralizados lá no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer, tá? E o Instituto Nacional do Câncer, assim como nos Estados Unidos, eles não dividem o que é câncer de boca e o que é câncer de orofaringe, que seria essa garganta aí que você mencionou. Tá? Então tá tudo junto, câncer de cavidade oral e câncer de orofaringe. Também não há distinção se é HPV positivo, se é P16 positivo ou não, tá? E o câncer de boca aqui no Brasil, ele é o quinto mais frequente em homens. É muito importante. Tirando o pele não melanoma, a gente tem pulmão, mama, próstata, pulmão, colo retal, estômago, boca. Então, é um câncer muito frequente, muito prevalente na nossa população. E é uma doença que, infelizmente, atinge as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, pessoas que não têm acesso à saúde, pessoas da região mais periférica da nossa cidade, pessoas da região rural. Então, realmente, existe uma prevalência maior desses tumores. E aí eu estou falando de câncer de boca como um todo. Não estou aqui me referindo a câncer de orofaringe, que, conforme eu já mencionei, está mais presente em áreas mais desenvolvidas, o carcinoma de orofaringe. Embora aqui na cidade, a gente atenda, inclusive lá no nosso serviço da Santa Casa Misericórdia de Feira de Santana, a gente atende esses pacientes. A segunda pergunta que você me falou foi do nosso serviço lá no nosso hospital. É um serviço muito bem estruturado, porque nós dispomos de todas as fases do atendimento do câncer de orofaringe. A gente tem uma vez que o paciente tem o diagnóstico, a gente tem tanto o tratamento cirúrgico, a gente tem acesso ao tratamento cirúrgico, a gente tem uma equipe de cirurgiões de cabeça e pescoço à disposição do paciente, a gente tem, após essa cirurgia, a gente tem o tratamento adjuvante que vem após, então a gente tem uma excelente máquina de radioterapia, inclusive com IMRT, que é muito boa, funciona muito bem para o câncer de orofaringe, a gente tem toda a equipe da oncologia para fazer a quimioterapia, que muitos pacientes vão precisar também de quimioterapia. E a gente tem uma coisa muito importante no nosso hospital, que é a reabilitação. Não adianta curar esse paciente, a gente precisa reabilitar e devolver esse paciente para sua família, para a sociedade. Então, lá no NACOM, a gente tem equipe de psicologia, equipe de fonoterapia, equipe de fisioterapia, de nutrição, assistente social, tudo isso para fazer com que o tratamento ele seja não só efetivo do ponto de vista de cura, como também reabilitar o nosso paciente. E uma outra pergunta que você me fez foi com relação ao fluxograma, como é que o paciente consegue o atendimento. No nosso hospital, para ser atendido lá, ele precisa ter o diagnóstico prévio e precisa estar inscrito na lista única do Estado. Então, são pacientes vindos da lista única do Estado, a gente puxa esses pacientes e faz o atendimento lá na Santa Casa. Então, se o paciente tem algum desses sintomas, dor ao engolir, que não melhora a partir daí, que não melhora até 3 semanas, caroços no pescoço, o ideal é que procure unidade básica de saúde. É atenção primária, e tem que ser assim mesmo. É na atenção primária que vai fazer esse primeiro filtro. Uma vez que o paciente tem a suspeita na atenção primária, providencia essa questão também na atenção primária, o diagnóstico, e a partir daí é inscrito na lista única do Estado e nós atendemos lá na Santa Casa. Feliz de saber que a gente consegue tratar, doutor Edival, através aí da equipe, né, representada do doutor Leonardo, de forma integral esse paciente, porque é assim que tem que ser e é assim que a gente tem um resultado efetivo. Mas, Edival, não vou lhe dar uma boa notícia agora não. Como tudo que é bom dura pouco, estamos chegando aqui já ao final do nosso episódio. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, a sua companhia de sempre. Deixar agora que Léo faça suas considerações finais para que a gente possa encerrar esse episódio, que foi um bate-papo sensacional, que eu não tenho dúvida que vai impactar muitas pessoas, independente de serem profissionais de saúde, né, Léo? Eu acho que você levou informações valiosíssimas para toda a sociedade. Então, gostaria de ouvir aí suas considerações finais. Consideração final, sim, o sexo oral através do HPV, ele pode favorecer aí o aparecimento do câncer de orofaringe. Existem maneiras de prevenir
evitar múltiplos parceiros sexuais é uma delas. A vacinação é muito importante em pessoas de 9 a 15 anos. E nós temos aqui na nossa cidade um serviço onde nós tratamos do início ao fim um paciente portador dessa doença. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos, boa noite. Tudo bem, agradecer mais uma vez, Léo, agradecer mais uma vez, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui. Foi uma honra muito grande e espero estar mais uma vez no nosso próximo encontro. Então, toda quinta-feira, um novo episódio. Siga-nos nas nossas redes sociais, @SantaCasaFSA. E foi um prazer. Até a próxima.